Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel e hoje estou aqui para mais uma videoaula com o tema Como estudar estratégias para ler e compreender o texto, parte 1. Então, vamos dar sequência. Nós vamos começar pensando sobre as seguintes questões. Como você organiza o seu processo de aprendizagem? Estuda sozinho ou somente com o auxílio de alguém mais experiente? Você conhece estratégia de estudo que pode utilizar caso precise estudar sozinho? Uma boa sugestão, nós vamos ver agora, que vai facilitar muito o teu estudo e pode ser muito mais produtivo. Então, que tal conhecer algumas ferramentas de aprendizado e como usá-las para aumentar o seu próprio conhecimento sobre qualquer assunto? Esse é um tema bastante útil para você, que precisa organizar seus estudos nesse momento em que nós estamos aprendendo através de aulas remotas. Pois, muitas vezes, não é o tema que é difícil. Sua dificuldade pode estar na maneira como você estuda. Aí nós vamos ver aqui, como você pode tornar sua leitura mais ativa. Você pode fazer isso utilizando algumas estratégias de estudo. As estratégias de estudo propiciam um armazenamento mais eficaz da informação. Por exemplo, uma estratégia que pode utilizar é ler o assunto e explicar para você mesmo, em voz alta, o que acabou de ler. Mas você pode usar também outras estratégias, como elaborar um resumo do que leu, fazer o esquema e, a partir da ideia central, montar um mapa conceitual do que estudou ou organizar principais informações em um quadro síntese. Conhecendo a estratégia de estudo. Olha só, gente. Resumo, esquema, mapa conceitual e quadro síntese são estratégias de estudo para leitura e compreensão do texto. E agora nós vamos entender cada um deles. Atenção, nessa aula estudaremos duas dessas estratégias, o resumo e o esquema. Na aula seguinte, estudaremos o mapa conceitual e o quadro síntese. Aí nós vamos começar observando dois textos, tá? E você vai ver a diferença entre um e outro através dessa tua forma de estudar agora. Texto 1. Ter uma alimentação saudável é essencial para alcançar uma maior qualidade de vida. O abuso de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares é um gatilho para doenças como infarto, derrames, hipertensão, obesidade, diabetes e até câncer. Em contrapartida, é fácil incluir no cardápio alimentos heróis de resistência e de longevidade. Ok? Então temos esse primeiro texto. Agora observe o texto 2. A alimentação saudável é essencial para uma maior qualidade de vida. O abuso de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares é um gatilho para várias doenças. Em contrapartida, é fácil incluir no cardápio alimentos heróis de resistência e longevidade. Então, gente, o que você observou aí? Comparando os textos, o que percebemos de semelhante e diferente? Observe que o texto 2 apresenta uma cópia de algumas informações do texto 1. Sendo assim, podemos dizer que ele foi construído a partir do texto 1. Para isso, quem escreveu, além de copiar parte do texto, também eliminou informações secundárias e generalizou outras que tinham uma mesma função, o mesmo sentido morfossintático na frase. Isso quer dizer, isso significa que o texto 2 é um resumo do texto 1, pois um resumo é a exposição de forma resumida, sintética, de um contexto, destacando as informações principais. No texto resumido, que é o texto 2, foram utilizadas duas estratégias para resumir. A de apagamento das informações secundárias, aquelas que não têm muita importância, e a generalização de informações, uma palavra servindo para várias outras. Comparando os textos, Então, no texto 1, você está observando aí o que foi eliminado dele, tá? No texto 2. Tá aí o texto 1 com mais informações, que você está vendo aí, falando das doenças, esse alcançar, essas palavras então foram eliminadas. Já o texto 2, você vai ver aí, tá? Que foi resumido e a palavra várias doenças substituiu aqueles detalhes de infarto, diabetes e outras doenças. Dicas para elaborar um resumo. Agora, gente, vamos entender direitinho
como elaborar um resumo. Faça uma leitura inicial para saber qual o assunto em questão. Nessa primeira leitura, você deve responder à pergunta: do que fala o texto? Faça outras leituras para selecionar as ideias que você considerar mais importantes, anotando-as ou grifando-as. Faça isso parágrafo por parágrafo. Os destaques das ideias importantes servirão de ponto de partida para a elaboração do resumo. Limite-se a resgatar as ideias do autor, sem acrescentar comentários ou opiniões pessoais. Segunda estratégia de estudo, gente. Agora é o chamado esquema. Como você vai fazer um esquema que vai ajudar teu estudo? Então, o que é o esquema? É um gênero textual que resume por meio de enunciados curtos, palavras curtas, ou ideias principais de um texto. O objetivo da estratégia de elaboração de um esquema é registrar itens importantes de um texto de forma visual e assim fazer retextualização, ou seja, um novo texto, né, com base no primeiro, né, com um novo objetivo. Para a forma visual, podemos utilizar sinais como setas, chaves e figuras gráficas. Vamos entender melhor a partir de um texto? A tarefa é ler o texto e elaborar um esquema das ideias principais apresentadas. Para isso, vamos seguir os passos. Fazer a leitura do texto, né? Identificar o tema abordado, destacar as ideias principais e, ao final, organizar as ideias com trechos curtos ou palavra-chave, utilizando setas. Aí nós temos um texto, tá? Memória potencial para o futuro. Esse texto aí, né, você vai ler e vai procurar fazer um resumo dele, tá? Eu vou tentar ler ele aqui rapidamente para vocês terem uma ideia do que é preciso fazer depois. Treinar a memória equivale a treinar o músculo do corpo. É preciso usá-la ou ela atrofia. Há duas boas maneiras para fazer isso. A primeira é a leitura, porque no instante em que se lê algo, ativa-se as memórias visual, auditiva, verbal e linguística. A qualidade do que se lê importa mais que a quantidade, porque gostar do assunto gera interesse, diz o médico e pesquisador Ivan Izquierdo, diretor do Centro de Memória da Pontífica Universidade Católica de Rio Grande do Sul. A memória sofre influência de humor e da atenção despertada quando existe interesse em determinado assunto ou trabalho. O desinteresse, ao contrário, é uma espécie de sedativo que faz a pessoa memorizar mal. A outra forma de deixar a memória viva é o convívio com familiares e amigos, com quem se podem trocar ideias e experiências. Palavras cruzadas são inferiores à leitura, mas também ajudam. É da mesma forma que ouvir uma música e atentar para a letra, ou visitar uma cidade para onde já se visitou e relembrar os pontos mais importantes, afirma, né, Izquierdo. É preciso corrigir o estilo de vida para manter a memória funcionando bem. Então, gente, esse texto é bem interessante, tá? E aí ele fala um pouco da memória, continua, né, falando ainda sobre isso. O assunto principal desse texto, então, é o bom funcionamento da nossa memória. E aí nós temos as ideias principais desse assunto, né? Identificamos a partir de alguns trechos. Aí, você está vendo aí em vermelho os trechos principais, tá? Desse texto. Memória, é preciso usá-la, ou ela atrofia. Então, esses termos aí que está marcado são as partes mais importantes do texto, as palavras-chave. Aí embaixo, né, você tem também o convívio com familiares e amigos, né, com quem se podem trocar ideias. Então, esses termos aí grifados de vermelho são outros pontos essenciais desse texto que você deve marcar. Podemos, então, elaborar o seguinte esquema: memória potencial para o futuro. Aí você viu que já colocou um desenho aí com o tema, né? Boas maneiras para treinar a memória. Esse foi o assunto do texto. Aí, do lado, nas setinhas que você vai colocando, temos aí uns livros usando leituras. Temos a parte curtir, né? Gostar de assunto que se vai ler. Aí temos aí pessoas, indicando conviver com pessoas para trocar boas ideias. Temos aí também um joguinho de palavras cruzadas. Ouvir música, né? E tentar lembrar da leitura. Temos aí a questão de viajar, representado pela essa mala, que é uma coisa muito importante também, para lembrar de pontos que você visitou.
E óculos, né? Dando a ideia de corrigir o estilo de vida. Tá? Então, aí você está destacando os pontos principais desse texto e você vai conseguir gravar melhor as informações que foram abordadas lá. Aí nós temos outros formatos de esquemas que podem ser trabalhados também. Aí nós temos com colchetes, temos esquema com flechas, né, o esquema com retângulos, esquema misto, esquema, né, de subordinação e mapa de ideias. Então, isso aqui pode fazer toda a diferença na hora de você estudar. Porque você vendo essas imagens, vendo essas anotações, vai atrair a sua atenção. Vamos agora para o exercitando? Então, que tal colocar em prática as estratégias que você aprendeu? Revise o assunto de uma aula que você assistiu nas semanas anteriores. Pode ser de qualquer componente, língua portuguesa, matemática, geografia, entre outros. E faça um resumo e um esquema do assunto abordado. Para isso, vamos recapitular essas duas estratégias que eu falei, tá? Leia os trechos abaixo e responda a qual das estratégias estudadas hoje, né, a informação se refere. Qual delas, né, cada questão vai dizer. Então, temos aí a primeira. É uma exposição de forma sintética de um conteúdo, destacando as informações principais. Pode ser feito com apagamento das informações secundárias ou a generalização de informações. Quando você fizer isso, você está trabalhando com o quê? Resumo. Ok? Se você trabalhar dessa maneira, você está fazendo resumo e mostrando as partes principais de um texto e assim você vai estar gravando esse assunto. Questão 2, o objetivo é registrar itens importantes de um texto de forma visual e assim fazer uma retextualização, ou seja, um novo texto com base no primeiro, do texto base, né? Com um novo objetivo. Usa sinais como setas e chaves. Eu estou falando de quê? Esquema, ok? Essa parte aí está se referindo a esquema. Então, gente, estamos agora nas nossas considerações finais. As estratégias de estudo que conhecemos hoje são técnicas ou métodos que os leitores usam para adquirir a informação. Ainda procedimentos ou atividades escolhidas para facilitar o seu processo de compreensão de leitura. Esses recursos podem ser muito úteis para você. Aproveite todas essas informações que estão sendo passadas. E mais informações nós teremos no www.educ.ci.ac.gov.br. Até logo!